Olá, amigos, amigas, agradeço o convite da Patrícia. Nós vamos falar sobre o papel dos pais nos tempos modernos. Hoje em dia, ser pai, mãe, né, é um grande desafio, né? Houve muitas mudanças tecnológicas sociais na área da educação. No passado, a família era aquela família assim composta de pai, mãe e filhos, a família nuclear, e hoje existem muitos formatos diferentes de família. Então, ser pai é muito desafiante, principalmente de filhos adolescentes. Aí o desafio ainda é maior. O escritor Jean Bruno Guerreiro, na revista Viver, Mente e Cérebro, da Scientific American, número 155, diz que a rebeldia é a marca da juventude. E nas últimas décadas, houve uma redefinição do papel de pai, de mãe. Aqui nesse artigo, Jean Bruno fala da autoridade do pai, especificamente sobre o papel do pai. Diz que no passado o pai era a autoridade do lar, a mãe tinha a função de dar carinho, amor, de cuidar, mas hoje em dia as regras da família mudaram, se tornaram um contrato entre pais e filhos. Diz o Jean Bruno, houve uma afetivização no papel do pai. O que é isso? A autoridade do pai passou a ter um caráter mais afetivo, é a afetivização, unida a um forte sentido assim de identificação com o filho. Os pais se aproximam dos filhos para se identificarem com eles. Mas esse contrato, né, todo contrato tem regras, precisa ter regras elásticas, corrigíveis, aperfeiçoáveis, não, né? Aquela rigidez que estagna. E o Jean Bruno, nesse artigo, cita um professor de psicologia da Faculdade de Milão, Charmet, e o professor Charmet diz que houve esse desarme atualmente na autoridade do pai. Está havendo uma gestão compartilhada e contratual, né, na educação. Então, isso acaba formando filhos mais pacíficos, mais abertos ao convencimento, ao diálogo. O conflito de gerações diminuiu, a contestação juvenil praticamente desapareceu. E isso tudo por conta dessa educação à base de contratos, de normas decididas a dois, entre pais e filhos. E, no entanto, essa administração da educação por contratos não é nada fácil, porque os pais não tiveram modelos, né, no seu passado. Mas hoje em dia não se espera mais que o jovem obedeça cegamente. Não. O que se espera é que o jovem entenda os seus pais, o porquê o pai ou a mãe pede isto ou aquilo. Em suma, o professor Charmet diz que o ofício do pai e da mãe também tornou-se mais difícil e requer a curiosidade dos pais na busca de informações do que está acontecendo no mundo do adolescente. Então, os pais devem se interessar pelo mundo dos filhos, mas os pais não podem fazer uma confusão entre a sua própria adolescência, que ficou lá no passado, e a adolescência dos filhos, porque houve mudanças muito importantes ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, muitas mudanças importantes. E também não se pode cair no oposto, né? O pai é amigo do filho, tratar, né? Ter essa convivência de igual para igual. Não, os pais têm a experiência, têm a maturidade psicológica, emocional, têm a responsabilidade de serem os condutores dos seus filhos.
E o psiquiatra Vilmer Motura Júnior escreveu um livrinho assim fantástico, Filhos Saudáveis. E aqui ele faz muitos alertas aos pais nesse seu livro. Ele diz assim, que há pais de forma, às vezes consciente, às vezes de forma inconsciente, querem ter o poder sobre o filho, querem controlar o filho, mas que isso é um absurdo. A boa paternidade é aquela que torna o filho independente, autônomo. E ele fala, os filhos não são a solução para a solidão dos pais, porque muitos pais querem os filhos à sua volta, sempre dependentes, com opiniões políticas ou filosóficas ou religiosas semelhantes às deles, até iguais às deles. E há pais que usam até a pressão, né, por conta do seu poder econômico para dominar os filhos, né? Ah, eu que estou pagando sua faculdade, eu que vou pagar sua faculdade, você vai ter que estudar isso que eu quero, né? E infelizmente há filhos que aceitam, né, essa subjugação, né, sem contestação. Isso é muito grave, diz o Dr. Vilmer, porque esses filhos não serão eles mesmos, mas quem os pais querem que sejam. Eles vão ser uma caricatura dos pais. Eles não vão viver a sua própria vida, mas a vida que os pais escolheram para eles. E aí, né, depois com o tempo eles acordam e se tornam frustrados. E o Dr. Vilmer fala assim, que aqueles pais que estão frustrados porque não conseguiram ser isso ou aquilo, não conseguiram fazer uma faculdade de medicina, de engenharia, de direito, vão impor aos filhos, né, essa sua frustração. É uma reposição da frustração de pais para filhos. E aí o Dr. Vilmer também nos faz um alerta que esses filhos passarão esse bastão de revezamento, né, que nem na corrida, né, e farão o mesmo com seus filhos no futuro. Então, até quando, diz o Dr. Vilmer, vamos seguir esses modelos doentios? Ele fala assim, o Dr. Vilmer, nós entramos no mundo como se ele fosse um barco em movimento, mas há regras que já são obsoletas e que precisam mudar. Nós não viemos ao mundo para conservar o mundo do jeito que ele está, mas para mudá-lo, para melhor. Olha que lindo, né? Ele fala assim, muitas mudanças sociais não foram conseguidas por pessoas submissas, mas por pessoas que discordaram, que forçaram a mudança do destino do barco da vida. De certa forma, né, esses que fizeram grandes transformações, né, no nosso mundo foram filhos desobedientes, diz o Dr. Vilmer. Aí ele faz uma avaliação, né, do mundo nos últimos anos, né, a importância intelectual da Semana de Arte Moderna, do cinema novo, dos Beatles, da Bossa Nova, todos filhos que contestaram, né, a tradição que já estava estagnada. Então, o Dr. Vilmer fala para a gente não passar esse bastão da nossa frustração querendo controlar os nossos filhos, mas ajudemos os nossos filhos a se libertarem, a progredirem. E libertar é diferente de abandonar. Libertar é viver junto deles, com alegria. E o Dr. Vilmer fala também de espelhamento pais e filhos. Isso é muito importante. O que é o espelhamento? A maioria das pessoas cultiva em si um ser ideal, uma pessoa ideal que gostaria de ser. Mas olha no espelho e vê que não é esse ser idealizado, imaginado, né? E aí vem a baixa autoestima, né? Uma autoestima, o gostar de si de uma forma muito precária. E
olha aqui a importância dos pais. A criança vai construindo a sua imagem conforme as respostas do meio ambiente, principalmente dos pais. Então, esse retorno do meio ambiente funciona como um espelho. O espelho devolve a nossa imagem, né? Então, a criança, ela recebe sinalizações do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, se ela é aprovada ou não. Isso é o espelhamento. E se dá pelas palavras, pelos gestos, pelas imagens dos outros, principalmente dos pais, mas também de professores e dos adultos em geral. E o Dr. Wilmer fala que quando nós somos criados com uma referência exagerada, nós desenvolvemos o medo de decepcionar. Então, pessoas que né, têm um espelhamento assim de muita cobrança, enquanto que as pessoas que têm um espelhamento correto vão construir uma individualidade, uma imagem de si mais definida, sabem melhor quem são, não fingem ser quem não são, são mais autênticas e aí tem mais saúde mental, vivem melhor. No caso do espelhamento defeituoso, como isso acontece? Quando os adultos em geral, e principalmente os pais, fazem cobranças excessivas ou humilham a criança ou são negligentes, né? E aí vai se formando uma autoimagem ruim na criança, uma autoimagem inadequada. Isso é muito perigoso, porque mais tarde ela pode ficar tão insegura, né? Viver numa constante insegurança que vai cair nas fugas, vai fumar, vai beber, para vencer essa insegurança interior. Ou então desenvolve uma timidez exagerada por conta do medo do julgamento do outro. Ou então vai procurar se adaptar às expectativas do que ela imagina que os outros têm a seu respeito, não vão viver a própria vida. Ou então elas vão até evitar a intimidade, né, com alguém para que não sejam conhecidas por dentro. Enquanto que quem gosta de si não assume riscos desnecessários, desproporcionais à sua capacidade, né? Não dá um passo além da perna, não assume assim uma de herói, heroína só para se mostrar, ou para agradar, ou para ser admirada, né? Não precisa se esconder, porque ela se aceita. Se os outros não aceitam, o importante é ela, né, se aceitar. Ela não fica se justificando ou culpando os outros, ela assume seus próprios erros, sabe o que quer, respeita-se e por respeitar-se, respeita o próximo. E ela não precisa provar para ninguém que é melhor do que os outros, porque, né, ela sabe que ninguém é inferior a ninguém. Então ela não entra nessa competição desnecessária, ela está bem com ela mesma, com as suas conquistas, e cumpre os seus compromissos porque não assume o que não deve assumir, né? Ela se cuida, rejeita os prazeres nocivos, drogas, álcool, que são fugas. Então ela não se torna dependente de substâncias ou de pessoas, ela não precisa manipular ninguém, ela tem prazer em existir. E olha, como é gostoso conviver com uma pessoa assim, né? Que tem uma boa autoestima. E essa boa autoestima gera autoconfiança. A pessoa acredita nas possibilidades que ela tem de atingir os seus objetivos, mas de uma forma realista, né? Sabendo até onde pode ir, com os pés no chão. Mas nós estamos falando de pais, né? Da educação. Isso tudo é para mostrar o quanto a autoestima pode trazer muitos benefícios, uma boa autoestima, e quanto os pais são importantes na construção dessa autoestima, desde que a criança está no útero.
E muitos pais, sem perceber, diz o Dr. Wilmer, prejudicam a formação da autoimagem dos filhos. Ele diz assim: tem pais que se sentem culpados porque acham que deveriam fazer mais pelos filhos, acham que deveriam dar mais, né, atenção, amor, carinho, bens materiais, presentes para os filhos. E aí eles querem poupar os filhos de passarem pelas mesmas dificuldades que passaram. Ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei na minha infância, né? Não tinha nada, eu tive que trabalhar desde cedo. Meus filhos não passarão por isso. E aí, ele agindo assim, é como se eles pedissem desculpas por algo de errado que fizeram. E o Dr. Wilmer fala, esse é um comportamento muito comum dos pais que iniciaram sua vida na pobreza, que lutaram muito, que esqueceram, né? Não atenderam seus próprios valores e precisaram sobreviver, né? E aí eles, né, pensam, meus filhos jamais passarão por isso. E a criança capta a mensagem dos pais como se os pais lhes devessem algo. E aí eles vão querer sempre mais, vão se tornar exigentes, mimados, birrentos, passarão a vida olhando o que falta e desprezando o que tem, seja em termos materiais ou afetivos. Isso tudo acontece, né, de forma que a pessoa não percebe, são movimentos, né, inconscientes. E tem o oposto, né? Tem aqueles pais que se acham devedores dos filhos, que não são pais suficientemente bons, por um lado. Por outro lado, tem aqueles pais assim: ai, eu fiz tudo por vocês, eu me sacrifiquei. E aí eles cobram retribuição, né, dos filhos. Aí cobram reconhecimento, agradecimento. Aí os filhos vão crescendo cheios de culpa, de medo. O Dr. Wilmer fala assim, que esse comportamento é muito comum nas classes mais baixas. Então tem-se a ideia que os filhos são colocados no mundo para ajudar os pais. Antigamente era bem isso, né, que acontecia. E esse psiquiatra, ele faz uma analogia com a parábola do filho pródigo e a autoestima dos filhos. Então, a parábola do filho pródigo conta o seguinte, né? É Jesus que conta essa parábola. Que um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo estava infeliz, perdeu a sua parte da herança e recebeu, né, do pai. E aí ele foi assim pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro. Ele caiu na miséria, começou a passar fome, foi procurar trabalho como guardador de porcos para ver se ele comia o resto da comida dos porcos, mas nem isso ele conseguiu. Então ele pensou, puxa, lá na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu vivo agora, eu vou voltar, vou pedir para o meu pai me perdoar, né? E até me aceitar não mais como filho, mas como servo. E quando ele volta, o pai fica tão feliz, o recebe com muito amor, manda fazer uma festa, lhe dá presentes, né? Um anel, uma sandália. E o filho mais velho, que tinha ficado em casa, ele era assim, estava revoltado, porque ele nunca foi desobediente ao pai, ele nunca saiu de casa, nunca foi atrás dos seus próprios interesses. E como é que esse filho rebelde volta para casa e é recebido com amor pelo pai? Então é um filho invejoso. Essa é a parábola que a gente, né, lê lá no Evangelho de Jesus. E o Dr. Wilmer Botura Júnior, nesse livro Filhos Saudáveis, ele fala assim, que o filho
na parábola do filho pródigo, e ilustra essa situação. O filho mais novo reclama, tá infeliz, pede sua parte da herança, sai de casa e perde tudo. O filho mais velho fica em casa, ajudando o pai, mas reclama, revoltado, por esse amor do pai ao filho que voltou. O filho mais novo estava infeliz, antes de pedir a herança, ele achava que não tinha o bastante, por isso que ele pediu a herança. E o filho mais velho é revoltado, deixou de fazer o que queria, porque ele era submisso, e obediente nesse sentido assim, obediência cega ao pai, sem buscar os seus próprios interesses, seu próprio progresso interior. Então, aqui o Dr. Wilmer também fala do espelhamento em relação à diferença de gênero, se o filho é menino, se é menina. Então, no passado e hoje em dia ainda, há famílias, em que o menino é criado assim para ser machão, briguento, forte, livre para fazer o que quiser. E a menina é criada frágil, recatada, dona do lar, submissa, precisa ser controlada. As histórias infantis, os filmes, as novelas reforçam essa ideia, A mocinha incapacitada, doente, aprisionada. Então tem a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve, aí chega o príncipe para salvá-la. O príncipe, o herói, vem salvar a mocinha, a princesa, fazê-la feliz para sempre. Tem também a história da Chapeuzinho Vermelho, que a vovó foi parar na barriga do lobo, aí vem o caçador, o herói, e liberta a vovozinha. E essa imagem que se formou ao longo de muitos séculos, porque essas histórias são muito antigas, que a mulher é indefesa, que precisa da proteção do homem, que precisa casar. Isso é passado subliminarmente, de geração em geração, de pais para filhos. Então aí também, esse grande cuidado que os pais devem ter para criarem, educarem, ajudarem os filhos a serem independentes, autônomos, donos de si, não acharem que é o outro que vai fazê-los felizes. Eles mesmos irão em busca da própria felicidade. Então, ser mãe, ser pai, é uma missão sublime, exige muita responsabilidade. E nós, nós ainda somos tão ignorantes, de todas essas nuances que ocorrem na nossa vida, mas estão aí os estudos da psicologia. Os estudos da psicologia têm um pouco mais de um século, quando Freud, estudando o inconsciente, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então, como é que nós podemos ajudar o nosso filho, a nossa filha, a desenvolver uma boa autoestima, a ser uma pessoa dona de si, independente, que sabe o que quer, uma pessoa mentalmente, emocionalmente, socialmente, fisicamente saudável? Bom, há muitos textos, de educadores, de psicólogos e psiquiatras que estão à disposição. Aprendemos, procuremos assim, aprender para não errar tanto. Mas tem uma regrinha básica. Os pais que estão bem consigo mesmos vão conseguir estar bem com os outros, vão conseguir passar uma educação mais adequada. Então, a importância do autoconhecimento e da busca de conhecimento nessas leituras tão valiosas, que estão aí à disposição até na internet para o nosso crescimento espiritual. Agradeço muito a atenção.